Olá, está começando mais um programa Câmara Debate. E nesta edição, vamos falar sobre um projeto de lei que está em análise na Câmara para proibir a utilização de gaiolas e sistemas de confinamento extremos de animais criados para fins de alimentação humana ou extração de penas e peles. O texto propõe a eliminação completa do uso de gaiolas de qualquer forma de confinamento que restringam significativamente o movimento dos animais, impedindo-os de deitar, ficar em pé, virar-se ou esticar suas extremidades livremente. E para debater com a gente, nós trouxemos dois deputados especialistas no assunto, Tadeu Venere, do PT do Paraná, e Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais. Deputados, primeiramente, muito obrigado pela entrevista. Tenho certeza que os senhores vão trazer argumentos excelentes para essa questão. Dois deputados em polos opostos, né? Um para defender os sistemas de confinamento e o outro para criticar. Para a gente iniciar, eu queria trazer o argumento apresentado pelo relator dessa matéria na Comissão de Agricultura. Essa matéria passou por uma comissão, né? E nessa comissão, nessa primeira comissão por onde ela tramitou, que é a de Agricultura, ela foi rejeitada, né? E o relator apresentou um argumento, o deputado Pecente, do MDB de Santa Catarina. Eu gostaria que os senhores ouvissem a fala dele, para que pudessem depois comentar. É importante notar que sistemas de confinamento, quando geridos corretamente, podem, na verdade, melhorar o bem-estar dos animais, pois permitem uma supervisão rigorosa da saúde do animal, proteção contra predadores e extremos climáticos, além de garantir uma alimentação regular e balanceada. Eu vou começar com o nosso deputado do PT. O que o senhor pensa a respeito dessa fala do relator? Veja, nós conversávamos um pouquinho antes aqui, você tem que encontrar sempre um meio termo. Isso talvez esteja sendo buscado, inclusive nesse momento que nós solicitamos, em abril do ano passado, nós solicitamos uma audiência pública para fazer um debate a respeito desse tema e trazer especialistas, trazer as pessoas que estão diretamente envolvidas. Mas a realidade, tem alguns dados que me chamam a atenção, a realidade é que hoje nós temos a criação de animais em confinamento que geram um extremo sofrimento para os animais. Por exemplo, as galinhas, e aqui os dados que nós temos no ano passado, sistema de criação em gaiolas ou confinamento extremo violam todas as 5 liberdades. Segundo a Embrapa, existe no Brasil cerca de 248 milhões de galinhas poedeiras. Estima-se que 95% delas, aquilo que o senhor falava anteriormente, estão mantidas em um espaço menor que uma folha A4. Folha A4 é isso aqui. Quer dizer, a galinha fica a vida inteira num espaço desse aqui, dentro de uma gaiola. Porque o objetivo é só que ela produza ovos. E ela fica numa situação tão, eu diria assim, de tanto sofrimento, que além de gerar mutilações, fraturas, né, devido à forma como ela fica, ela acaba se mutilando. E para evitar a mutilação, é serrado o bico, né, cortado o bico com laser. Então nós entendemos que a galinha, os porcos, né, nós temos principalmente as matrizes, e eu não sou como, né, o nosso colega é veterinário, eu sou bancário, mas eu acompanho muito a agricultura familiar, que tem uma proposta diferente da agricultura feita em grande escala. E quando se pega a grande escala, por exemplo, aqui na nossa região do Paraná, eu sou do Paraná, região de Castro, onde você tem grandes frigoríficos que são abatedouros principalmente de aves e suínos. A forma, inclusive, como os suínos chegam é uma forma que, se as pessoas vissem, talvez elas não consumissem. Há um sofrimento muito grande imagine uma matriz suína que ela passa quase que a vida toda deitada sem conseguir virar o corpo. É nesses extremos que a gente está buscando encontrar uma forma de reduzir. Países da Europa já fazem esse debate, alguns proibiram, alguns estados americanos proibiram, tanto que nós também falávamos antes, você tem a partir desse entendimento hoje um agregado de valor para ovos produzidos por galinhas ditas galinhas criadas soltas. Quando esse projeto foi analisado na comissão,
os deputados compreenderam que ele tratava esse termo confinamento extremo como sendo qualquer tipo de confinamento, inclusive o semi-confinamento. Então o senhor está propondo que o texto da lei seja alterado para criar essa distinção de um confinamento um pouco menos severo desse confinamento extremo. O senhor acha que daria para alterar o texto para tentar construir um acordo? O texto, inclusive, na justificativa coloca isso, é do sofrimento extremo do animal. É você tratar o animal de uma forma que ela tenha um sofrimento tão grande que se automutile, não tenha... Imagine um animal que passa a vida toda num espaço, como eu falei, num espaço desse aqui, ou num espaço tão pequeno que não consegue se virar. Ou mesmo, no caso do gado é menos, né? Porque o gado não é um gado de corte, mas mesmo o gado que faz para a produção de leite, ainda que confinado, mas o espaço tem mais conforto e tem uma forma diferenciada. Agora, quando nós falamos de suínos, quando nós falamos de galinhas, quando nós falamos de animais que estão localizados, a relação é muito difícil, a relação é de muito sofrimento. Deputado Domingos Sávio, eu queria que o senhor comentasse primeiro essa fala do relator, que lá na comissão, como eu já disse anteriormente, subentendeu-se ali que confinamento extremo era todo tipo de confinamento. E esse deputado relator apresentou um argumento de que o confinamento, em alguns tipos, né, inclusive o semi-confinamento, pode ser até benéfico para o animal, com bem-estar animal. O que o senhor pensa disso? Cumprimentar você, Marcelo, cumprimentar o colega Tadeu, a todos que nos acompanham. Eu participo da Comissão de Agricultura, sou médico veterinário, sou pequeno produtor, portanto eu conheço esse assunto, é meu dever conhecer. É natural que outros colegas que não têm a mesma profissão não tenham o mesmo conhecimento técnico, mas aqui nós não estamos falando de ter um conhecimento técnico profundo. Nós estamos falando de aprovar um projeto de lei, e esse projeto de lei, ele é muito claro. No primeiro artigo, ele fala que fica proibida a utilização de gaiolas, sistemas de confinamento para animais criados para a alimentação humana. Então, ele proíbe a utilização de gaiola. Depois, ele estabelece com clareza que ele está proibindo todo tipo de gaiola, gaiola de metal, gaiola de madeira. Depois, ele chama de sistema de confinamento ou de confinamento extremo, e ele próprio define no projeto toda e qualquer estrutura de aço, madeira ou outra, material que tenha por finalidade aprisionar os animais e limitar seus movimentos. Ou seja, se limitou o movimento e é de aço ou de madeira, é considerado uma gaiola de confinamento extremo. Então agora eu te explico por que o PCENT deu um parecer contrário a aprovar o projeto. Depois disso ele estabelece que isto alcança a todos os animais domésticos para alimentação. O projeto diz que isso é para aves, para suínos, para bovinos, para outros animais aqui que são elencados. Pois bem, não se cria hoje aves. O estado do Paraná, que o deputado Tadeu vem de lá, é o maior produtor de aves no Brasil hoje, tanto para a produção de ovos como para a produção de carne. É a proteína mais barata que nós temos e não está tão barata assim. É fundamental para a gente não ter um povo passando fome. Nós precisamos da carne, das aves, nós precisamos dos ovos, nós precisamos do leite. Esses alimentos que chegam na mesa de quase 100% dos brasileiros, da ampla maioria, eu adoro uma galinha caipira e tenho lá na minha pequena propriedade. A vaquinha criada e tirado o leite ainda na ordenha manual. Mas a realidade que nós temos é outra. Nós temos um país de 215 milhões de brasileiros, nós exportamos alimento para mais 1 bilhão de pessoas no resto do mundo. É isso mesmo, 1 bilhão de pessoas já depende do alimento que é produzido no Brasil. Somos o maior exportador de alimento do mundo. Somos um dos maiores exportadores de alimento do mundo, não é? Exportadores de carne, exportadores de grãos. Pois bem, se nós proibirmos, como a lei está dizendo, nós não temos como criar aves para o consumo humano. Nós não temos como produzir leite em quantidade suficiente. Eu concordo com o Tadeu quando ele menciona que precisa achar um ponto de equilíbrio. Mas o projeto foi apresentado e passou todo o prazo de emenda e não teve nenhuma emenda para amenizar esse rigor que a autora colocou. Eu não tiro aqui a razão de quem diz precisamos ter cuidado. Eu sou um médico veterinário, eu escolhi essa profissão porque eu adoro os animais, eu cuido dos animais com carinho. Agora, é preciso que a gente tenha consciência de que os animais também, que são criados, especialmente animais domésticos, não estou falando dos animais de relação afetiva, os cães, os gatos, algumas aves,
mas eu estou me referindo aos animais que são criados para produzir alimento para o ser humano. Esses animais que são criados para produzir alimentos, também nós temos que cuidar com carinho. Eu visito granjas que têm música clássica suave. A temperatura na granja é controlada para não ser excessiva nem fria demais. Não pode ter nem muito vento. Assim as aves também, morrem, né? Se assim, tiver flutuação de temperatura, assim elas também morrem. estábulos. Que o deputado Tadeu falou que corta o bico, corta sim, porque há uma tendência das aves, quando estão próximas, mesmo tendo muito alimento, delas bicarem uma a outra. Mas não é uma mutilação que maltrata, porque o alimento que é dado para ela é diferente da ave na sua origem, que ela precisa de caçar na terra ali, né? Ela precisa de procurar ali uma minhoquinha, então ela precisa do bico afinado. Ali na granja é dado o alimento pronto para ela, balanceado, todo um cuidado para ela não adoecer. Da mesma forma, no gado leiteiro, os suínos, por exemplo, que você mencionou. Hoje, a criação de suíno, ela tem etapas. A matriz, a mãe dos leitãozinhos, essa sim tem que ficar numa cela mais confinada, principalmente quando ela está próxima do parto, porque senão ela deita sobre os leitões. Então tem todo um planejamento para que isso seja feito de modo que ela fique confortável, segura, para ter um parto tranquilo e os leitões poderem amamentar com segurança sem serem esmagados. Até porque quem está criando não quer que morra ave, não quer que morra nenhum dos leitões, quer a sua vaca leiteira saudável, sem doença. Então esses cuidados vêm sendo aprimorados. E eu defendo, como veterinário e como quem também defende os animais, todo um cuidado com eles. Mas uma lei como essa, se ela for aprovada desta maneira, nós vamos ter um pesadelo na vida do produtor rural. Porque vai chegar lá um promotor, um ambientalista ou alguém, manda fechar aquela granja, manda multar, porque ela tem 3 ou 4 artigos explicando qual o propósito e depois vários artigos falando de punição. Então, 15 milhões, né, deputado? Então, pode chegar a 15 milhões a multa. Então, infelizmente, eu acho que pode ter tido uma boa intenção de proteger os animais, só que tem que proteger o ser humano também, que precisa de alimentar. E nós não podemos ignorar que não dá para pensar em criar galinha caipira em número suficiente para abastecer o mercado de ovos. Olha o preço que já está o ovo, só porque há uma oscilação no mercado, né? Então é preciso ter oferta de alimentos com baixo custo, com boa qualidade. E é por isso que os criatórios foram aprimorando as técnicas, as práticas, e o confinamento, ele resguarda a saúde do animal, resguarda os cuidados para que ele produza um alimento bom, mas o animal é criado para produzir alimento. Não adianta a gente ficar se iludindo que eu vou criar uma galinha de granja como se fosse de estimação, que eu vou criar uma vaca e eu não vou criar com o propósito de extrair o leite dela. Então isso é a realidade para produzir alimento que é tão necessário para matar a fome no mundo. Deputado Tadeu, o deputado Domingo trouxe a questão do custo, né? Quando você confina, a tendência é que você consiga um alimento mais barato, né? No boi é a mesma coisa. Se você confina, você tem uma produção de carne ao longo do ano garantida, porque você mantém a alimentação do boi estabilizada, independente do regime de chuvas, por exemplo. Então, tudo isso mantém o preço ali estabilizado e tudo mais. O senhor acha que um projeto que proíbe o confinamento como esse, ele poderia ter impactos financeiros, econômicos, especialmente sobre os mais pobres, por exemplo? Primeiro, eu só gostaria de fazer 2 considerações. O projeto, eu acredito que ele venha fazer um debate entre nós aqui que não havia antes. Não havia, esse debate não se fazia aqui. Aliás, a sociedade tem evoluído justamente no sentido de olhar os animais de uma forma diferenciada do que nós fazíamos há 30 anos atrás, 50 anos atrás. Quando era relativamente comum, inclusive aqui quando nós falamos em você fazer o corte do bico das aves, no caso das galinhas, porque se nós fazem a automutilação e canibalismo, mas você faz com uma dor imensa. Não tem analgesia, não tem nada, nem há como se fazer analgesia em cada uma das galinhas. O bico dela não é igual uma unha, por exemplo, não? Isso é feito, o pintinho, de um dia, quando ele nasce praticamente. Então não é essa coisa... Mas há uma tem dor... Tem nervo, tem sensibilidade? Não há uma inervação, e é o pintinho quando nasce, sabe? Ele já chega na granja com esse Os animais hoje feito. têm, né, o senhor como médico veterinário sabe,
Os animais hoje têm um olhar diferenciado, é isso que eu estava falando, do que nós tínhamos antes. Hoje nós sabemos que os animais têm dor, os animais têm sentimentos diferenciados e não é uma coisa poética, é uma realidade. Eu, quando fazia psicologia, nós tínhamos isso há bastante tempo atrás, era comum se pegar os ratos em biotério, e colocar o rato para repetir 10, 200, 300, 500 vezes determinada prática para conseguir uma gota d'água. Mas não é isso, isso que aí, está não, tratando. Só um segundo, eu já lhe passo a palavra. Aí você parou de fazer essa prática porque ela fazia uma relação com os animais, que era uma relação que não se admitia fazer isso aí. Hoje nós estamos no mesmo caminho. Nós não estamos falando de você deixar de produzir leite, de você deixar de produzir carne, de você deixar de produzir ovos. É você produzir sem sofrimento para o animal. Eu acho que é esse o centro do debate que nós temos que fazer. Há que se encontrar um meio termo que você não proíba, você não consegue fazer com que uma produção, nós temos em Assis Chateaubriand um frigorífico que abate 10 mil suínos por dia. Você não vai proibir de fazer o abate de 10 mil suínos por dia. O que você tem que fazer é que esses animais cheguem sem um estresse extremo, até porque o senhor como médico sabe que os animais inclusive sabem quando vão ser abatidos. Aí sentem o abate e aumenta a própria liberação de determinados hormônios dentro do seu corpo. Então, o que se pretende fazer com isso é você ter um olhar que nós, humanos, nunca tivemos. Talvez daqui a 30, 40, 50 anos, nós encontremos formas, como a Europa está fazendo agora, como os Estados Unidos começa a fazer, de pensar como é que nós criávamos animais presos durante 10, 20 anos, 5 anos, que não duram 20 anos, mas durante um tempo, para que nós, humanos, consumíssemos. Eu acho que é esse o sentido que se coloca nesse processo. E é um debate que vai acontecer. O senhor propõe, por exemplo, redução de consumo de carne? Não, eu não proponho a redução do consumo de carne, porque eu acho que não é esse o sentido do projeto. O projeto propõe que você não tenha ou se reduza o sofrimento do animal. E há que se encontrar um meio termo. Há que se encontrar uma forma de você criar galinhas, volto a dizer, que não seja dentro de uma folha de papel desse tamanho. Uma porca, que ela não tenha que ficar quase que o tempo todo numa determinada posição. Uma vaca leiteira que não tem que passar a vida como sendo uma máquina de produção de leite para que nós tenhamos isso. Tanto é, e nós temos acordo nisso, que você produz as tais galinhas criadas soltas que acaba virando uma grife. Claro que o preço é mais alto desses ovos, mas acaba virando porque as pessoas se interessam por isso. A maioria das pessoas hoje, e o Brasil é um dos países, talvez, segundo país do mundo em cuidados com animais domésticos. Nós só não temos mais do que os Estados Unidos hoje, cachorro, gato, coisa que nós não tínhamos antes, no tempo pelo menos que nós, que era criança, criava solto, amarrado, era comum ter o cachorro com uma corrente do pescoço. Hoje se tiver um cachorro com corrente do pescoço, é mais fácil botar a corrente em você. Deputado, eu acho que as coisas evoluem. Só concluindo, sim, o preço dos ovos, eu acho que tem uma situação diferenciada. Os Estados Unidos abateram mais de 200 milhões de aves agora. E o Brasil, pela primeira vez, está vendendo, exportando ovos, porque a produção de ovos dos Estados Unidos caiu muito em função disso. Tanto é que agora se determinou, a semana passada, que serão teladas todas as produções feitas aqui também. Então, acho que é essas coisas que nós buscamos encontrar o meio termo. Antes de passar para o próximo tópico, o senhor queria comentar a fala do deputado? Sim, porque, veja bem, nós temos que nos ater a qual projeto que nós vamos votar. Por isso que a Frente Parlamentar Agropecuária, da qual eu sou presidente, defende a produção agropecuária do pequeno, do médio, do grande. É bom lembrar aqui que a grande maioria dos produtores de aves, seja lá no Paraná, seja lá em Minas Gerais, são pequenos agricultores. São inclusive propriedades pequenas. Fornecem para grandes aviários, para grandes abatedouros. Mas são pequenos, tem 1, 2 galpões de produção. A grande maioria do produtor de leite em Minas Gerais, e que a bezerrinha, a fêmea, a vaca vai para a ordenha mecânica e a bezerrinha é cuidada ali num cercadinho pequeno. E o que o projeto diz? O projeto diz que é proibido o confinamento, no artigo 1º. No artigo 2º ele define aqui, para fins dessa lei, entenda-se por sistema de confinamento. Toda e qualquer estrutura de aço, madeira ou material que tenha a finalidade de aprisionar o animal e limitar seus movimentos. Até o curral, por exemplo, seria um confinamento extremo. Ele não fala que é uma folha A4 apenas, ele fala todo e qualquer. Então, o bezerrinho que fica cercadinho lá, com conforto, livre do berne, do carrapato, bem cuidado, porque qual produtor de leite quer matar a bezerrinha que ele vai cuidar? Ele quer que ela seja bem cuidada, mas aqui fala que está proibido, porque vai chegar alguém
que acha que só viveu na cidade, que acha assim, não, solta essa bezerrinha holandesa lá para o mato, ela morre, ela não resiste. As aves para produzir não só os ovos, mas também para ter o ganho de peso e chegar lá no supermercado com um preço que você consiga comprar, ela tem que ser confinada. A ave solta no terreiro, ela não vai produzir. E assim por diante. Então, o projeto de lei, da maneira que ele foi apresentado, nós não tínhamos outra alternativa senão dizer, não dá para aprovar. Até porque, embora se o Tadeu estivesse lá, possivelmente tivesse feito uma emenda e melhorado o projeto. Mas não, o projeto chegou para votação dessa forma. Por isso eu costumo dizer que nós da FPA não estamos aqui só para aprovar projetos. Às vezes o trabalho maior nosso é não permitir que se aprove coisas que depois vai virar um inferno a vida do produtor rural e também do próprio consumidor. Quando a gente fala de confinamento, você está necessariamente falando em redução de áreas, espaços menores para colocar esses animais. Se a gente acabasse com o confinamento da forma como o projeto propõe, o senhor acha que poderia ter como efeito colateral, por exemplo, aumento do desmatamento, necessidade de áreas maiores? Também. A abertura de novos pastos? Também. Eu acabei de ver isso no YouTube e eu fiquei encantado, até quero ver se leva para minha propriedade, porque minha propriedade não é muito grande. Um produtor rural criando aqui no estado de Goiás, parece que é no estado de Goiás mesmo, em 15 hectares, por enquanto são 13,5, ele está ampliando mais 1,5 hectares, é uma pequena propriedade, ele está criando 100 cabeças de gado Nelore, engordando, conseguindo um ganho de peso por animal de mais de 40 arrobas ano, que é algo absurdamente fora da média brasileira. A média brasileira é algo em torno de 6 arrobas por ano no sistema de pasto. O que ele faz? É cerca elétrica, o gado fica pastoreando num espaço praticamente de um pequeno lote, 100 cabeças. E por 10 vezes ao dia, cerca de 40 minutos, a cerca elétrica é mudada e o gado anda um pouquinho. E o gado come o dia inteiro. Esse terreno pequenininho, ele tem centenas de pequenos lotes. Que não tem nem cerca de arame, não. É cerca elétrica. Isso é uma tecnologia com acompanhamento da Embrapa. Na verdade, isso foi desenvolvido por um francês há muito tempo, chamado Voisin. É o sistema Voisin de manejo de pastagens e que agora está sendo adotado de maneira mais confinada. Então você consegue produzir muita carne num espaço pequeno, tem que desmatar menos, consegue mais eficiência, consegue um preço mais reduzido e não precisa de ser só com ração, porque você utiliza o pasto, mas é confinamento. E estaria proibido por esse projeto de lei, porque você não deixa o boi sair correndo no pasto. É tudo ali pertinho para ele. Então, esse é um conceito para os animais domésticos. Tem gente que pensa assim, mas então, para que tem animais domésticos? Devia de ser tudo solto na natureza, como era, talvez, há 1000 anos atrás. Só que a população do planeta era pequenininha. Nós temos agora bilhões de habitantes, e esses bilhões de habitantes precisam de comer. E aí a produção animal tem que ser mais eficiente. Desculpa lhe interromper, deputado, mas nosso programa está encerrando o tempo. Eu preciso que os senhores façam por um minuto as considerações finais. Eu queria passar a palavra para o deputado Tadeu. Deputado, o projeto não se encerrou ainda, ele ainda vai tramitar em outras comissões. Seria o caso de pedir à deputada que faça uma retificação para tentar um acordo, para taxar o confinamento extremo como sendo realmente o mais adequado? Eu acredito que é possível, porque, como eu falei, nós temos que fazer o debate. Pela primeira vez, acho que se faz esse debate no Brasil, não há esse debate. E como o senhor colocou aqui o exemplo do gado que está aqui, nós temos no Paraná um produtor, aliás, um dos poucos produtores de leite tipo A, aqui no sul do Brasil, e ele tem um número de 70, 80 vacas, numa área muito pequena, também com pastagem trocada, que elas entram direto, fazem com aquele sistema de carrossel, sem sofrimento. Claro. Sem sofrimento, elas não ficam presas, gente. Elas andam, fazem. Inclusive ele usa toda a estrutura dele, a própria vaca vai, volta, faz. Então é esse tipo de debate que nós temos que fazer. Eu acho que é possível que nas próximas comissões que transmitem o processo, você faça uma revisão disso. O que nós não queremos é que nós continuemos tendo os animais em sofrimento,
E há outros processos como esse, as pessoas tendo que talvez pagar inclusive mais caro por conta de uma série de situações, mas ninguém quer que deixe de produzir ovos, que deixe de produzir carne, que deixe de produzir. O que você tem que fazer é que esses animais possam estar em condições, mesmo para abate, mas ou para produção de leite ou ovos, mas que possam estar em condições de dignidade. De ter um processo que não faça com que eles se estressem tanto, que aquela carne, aquele leite que chega para nós, chega também, e o senhor como veterinário conhece melhor do que nós, chega também com componentes que não seriam aqueles que viriam se nós tivéssemos esse animal criado de uma forma melhor. Deputado, um minuto final para as considerações finais, eu só queria colocar uma questão. Já passou pela Comissão de Agricultura, então o senhor não vai mais votar, não vai mais participar da votação desse projeto, a menos que ele vá a plenário. Mas o senhor é da Frente Parlamentar, né, da Agricultura, da Agropecuária ou da... Frente Parlamentar da Agropecuária, Frente FPA. Parlamentar da Agropecuária. Portanto, só tem um trânsito entre os parlamentares do setor. Se houver uma alteração no texto para classificar melhor, deixar mais transparente essa questão do confinamento extremo, o senhor acha que poderia haver um acordo, por exemplo? Olha, nós já temos legislação que pune, e eu sou totalmente a favor de que você possa punir quem faz maltrato com o animal. E esse é o ponto. O projeto, inclusive, não trata disso de forma específica. Esse é o problema, Tadeu. Talvez a nossa colega tenha sido infeliz na forma de abordar. A intenção pode ter sido essa, mas em lugar nenhum ela fala do sofrimento animal. Ela tratou de colocar, fica proibido o confinamento. Depois ela definiu como confinamento prender o animal numa gaiola de aço ou de madeira, não é? E estabeleceu que isso serve para ave, para suíno, generalizando como se fosse tudo igual. Ela fez um projeto muito resumido, né, dizendo que fica proibido o confinamento, prender o animal é confinamento e eu não vou aceitar isso, fica proibido e vem multas. Então, este erro que foi cometido nos impôs ter que lutar para não aprovar o projeto. Hoje existe uma coisa que é muito boa, a sociedade está compreendendo que nós temos que cuidar com muito amor dos nossos animais, com muito cuidado. Sejam os animais domésticos de estimação, sejam os animais domésticos de produção, que é o caso aqui mais especificamente. Isso, mais, inclusive, né? Isso é bom que a gente se preocupe. Agora, isso também desperta um certo apelo eleitoral. E tem gente que começa, não estou dizendo que é o caso da minha colega, tem gente que começa assim, eu vou fazer projeto e vou defender os animais, e começa a entrar em posições absurdas. Eu defendo os animais, mas não vou ficar fazendo esse tipo de exploração. E nós vamos precisar de começar a fazer esse debate também, Tadeu, porque você, eu não tenho dúvida, faz a defesa dos animais com esse respeito, com essa convicção, não tenho dúvida que essa colega também. Mas eu estou vendo que está virando uma onda no Brasil de dizer o seguinte, eu sou defensor dos animais, votem em mim. Aí ganha eleição para vereador, para deputado, e começa a desenvolver projetos sem analisar o assunto mais a fundo, sem conhecer a realidade. Então eu tenho que concluir, porque eu sou veterinário, gosto dos animais, acho que essa causa tem que ser de todos e usá-los politicamente está nos levando a equívocos gravíssimos. Então essa é uma ponderação que eu faço também. Muito obrigado aos senhores, muito obrigado de verdade pela participação, espero revê-los em breve. Nós conversamos sobre o confinamento de animais com os deputados Tadeu Venere, do PT do Paraná, e Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais. Se você quiser rever ou compartilhar este programa, entre na nossa página www.câmara.leg.br ou vá ao nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.